Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Provérbios, nosso 11º encontro, trabalhar Provérbios capítulo 4, do versículo 10 a 19. Ouçamos nossa leitura. Meu filho, escute e receba os meus conselhos, e eles multiplicarão os anos de sua vida. Estou lhe mostrando o caminho da sabedoria e guiando você pelas trilhas da retidão. Ao caminhar, seus passos não vão se embaraçar e, ao correr, você não tropeçará. Agarre-se à disciplina e não a solte. Pratique a disciplina, porque ela é a sua vida. Não ande pela trilha dos injustos, nem pise no caminho dos maus. Evite esse caminho e não o atravesse. Afaste-se dele e siga em frente. Os injustos não dormem sem ter feito o mal. Perde o sono enquanto não faz alguém tropeçar. Comem a maldade como pão e bebem a violência como vinho. Mas a trilha dos justos brilha como a aurora e vai clareando até nascer o dia. O caminho dos injustos é tenebroso e eles não sabem no que irão tropeçar. Vamos então fazer o nosso comentário. Versículo 10. Meu filho, escuta e receba os meus conselhos, e eles multiplicarão os anos de sua vida. Podemos dividir estes versículos de 10 a 19, em 3 etapas. A primeira vem na exposição do bom caminho, capítulo 4, do versículo de 10 a 13. A segunda, vemos a descrição do mau caminho, capítulo 4, versículo 14 a 17. A terceira, por último, uma recapitulação mostrando a consequência final do caminho bom e do caminho mau. Então, capítulo 4, do versículo 18 a 19. O pai, o mestre, gerando o filho na sabedoria, dá início a uma vida e, ao educá-lo, prolonga a vida do filho que vive na sabedoria. Assim, o mestre, chamando o iniciado de filho, expressa afeição. O objetivo é que, ao dar os conselhos, os filhos possam escutá-lo para viver. Anos de vida, isto é, anos de felicidade e tranquilidade. Versículo 11. Estou lhe mostrando o caminho da sabedoria, e guiando você pelas trilhas da retidão. As trilhas da retidão, do reto caminho, é um caminho bem traçado. Se deve entender como símbolo da retidão moral, êxito enquanto vive. É o caminho, a palavra caminho sempre leva a Torá, ao conhecimento da Torá. O mestre, com afeição, dirige ao seu filho e expõe o caminho da sabedoria, a fim de que o filho, o discípulo, possa seguir o caminho da retidão. O encontro da sabedoria
faz seguir uma vida ética segundo a aliança, a Torá. A Torá corresponde ao Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Assim, o caminho da sabedoria é um caminho longo. Deve-se aplicar para conhecer a Torá. As trilhas, no plural. Existem vários caminhos e meios para que se possa atingir a sabedoria. O caminho é uma estrada reta, de uma vida moral reta, que implica a misericórdia, modéstia e benevolência. Não existe uma única forma de se cumprir as boas ações. Daí se diz trilhas. Versículo 12. Ao caminhar, seus passos não vão se embaraçar, e ao correr, você não tropeçará. Ao longo da vida humana, pode abrir outras estradas, que podem esconder perigos reais. Mas a intimidade com a sabedoria fará com que aquele que busca a sabedoria não se engane, não se embarace. E ele vai então se manter firme, isto é, não irá tropeçar. No princípio se fala de passos, que refere a uma caminhada lenta de uma vida que age de acordo com a Torá. Caminhar passo a passo. Ter essa paciência no caminhar e sempre seguir a estrada. Ter cuidado para não consentir que este percurso se torne uma atitude de acostumar um comodismo e assim envelhecer-se na busca da vida, da sabedoria e de fé. Andar sempre, manter a dinâmica de não envelhecer-se. Não se deve acostumar-se, satisfazer com o que já tem, e assim deixando de crescer sempre. Não se pode, então, acomodar-se. Ao correr, não tropeçará. Expressa o entusiasmo, no afã da busca de Deus, e fazer sua vontade. Aquele que busca a sabedoria tem a tendência do ardor, do ascetismo. Aqui ele se coloca em perigo pelo fato de apressar, onde aquele entusiasta precipitado chegue ao exagero e passe o limite da prudência. Nas coisas da sabedoria, sabemos que o percurso dela é dinâmico, mas não pode haver precipitação. Não se pode atropelar o processo. Então, o que segue os passos da sabedoria não irão tropeçar ao correr. O fundamento adquirido da segurança, porque está fundado em bases sólidas naquilo que foi edificado. Versículo 13. Agarre-se à disciplina e não a solte. Pratique a disciplina, porque ela é a sua vida. Agarrar-se à disciplina. Depende dessa atitude o êxito humano à vida. A disciplina implica uma ascese, criar uma vida disciplinada, pois assim alcançamos o conhecimento da sabedoria. Este agarrar à disciplina, se apegar em primeiro lugar ao temor de Deus, visto que só Deus é capaz de restringir as forças das paixões para seguir o caminho da sabedoria. Deve-se manter esse extremo esforço, deve-se lutar contra a natureza e se abrir à vida. Sem a sabedoria que sustenta a vida espiritual, a alma fica morta. Onde não tem batalha, não tem vitória. Santa Catarina de Sena. Não ande pela trilha dos injustos, nem pise no caminho dos maus. Vemos 2 negativos, não ande nem pise. O adjetivo
O objetivo das negativas é destacar a urgência a fim de alertar sobre o caminho dos injustos e maus. A exortação faz lembrar o Salmo 1. Os injustos são aqueles que pecam contra o próximo, cometendo injustiça. E os maus são aqueles que pecam contra Javé. A teia dos injustos refere aqui à escolha feita de um caminho, escolhido pelo próprio homem. O caminho dos maus são aqueles que escolhem a maldade de forma radical, uma distorção fundamental de sentido, chegando a negar a Deus e seus caminhos. O filho do mestre, o discípulo, vem advertido para não se enganar. Versículo 15. Evite esse caminho e não o atravesse. Afaste-se dele e siga em frente. O alerta do mestre é que o discípulo, seu filho, deve evitar o caminho dos maus, mas afastar-se de tudo que faça com que o homem, na busca da sabedoria, possa afastá-lo de Javé, de Deus. A advertência diz: evite o caminho e não o siga. Assim se deve afastar do caminho que leva ao mal. Existem encruzilhadas na vida em que dois caminhos se encontram e se cruzam. O caminho dos maus é uma tentação, então se deve manter-se longe deste caminho. Se encontrou o caminho do mal, deve-se largá-lo logo, para seguir o caminho da lei, o caminho do bem, da sabedoria, que conduz ao temor de Javé e sustenta a pessoa na fé em Deus. Versículo 26. Os injustos não dormem sem ter feito o mal. Perdem o sono enquanto não fazem alguém tropeçar. Repetindo. Os injustos não dormem sem ter feito o mal. Perdem o sono enquanto não fazem alguém tropeçar. O injusto é aquele que prejudica o próximo. Ele comete injustiça. Aproveita das sombras da noite para planejar a injustiça contra o próximo. Planeja armadilhas para pegar alguém, para atingir um outro. Pensam em fazer o mal. Assim os injustos não só vivem de sua maldade, mas se alimentam e vivem da maldade. Versículo 17. Comem a maldade como pão e bebem a violência como vinho. Os injustos, em suas necessidades, planejam o mal e deles se alimentam, como se fossem as necessidades mais elementares da vida. Com preciso de pão, o injusto se alimenta da maldade. Como bebemos vinho, precisamos beber. Eles bebem da violência e vivem dela. A maldade se torna um vício para fazer atos maus contra o próximo. Versículo 18. Mas a teia dos justos brilha como a aurora e vai clareando até o nascer do dia. A metáfora aqui nos quer mostrar que o caminho dos justos, os observantes da aliança, Torá, em relação ao próximo, é como a luz que nasce de manhã e vai sendo iluminada mais quando o dia vai se adiantando. É um versículo conclusivo sobre o caminho do justo. A luz é símbolo da vida e caminhar é uma atitude progressiva. Como bom caminho, é luz e cresce durante o dia. A luz fraca do alvorecer ganha força até o meio-dia, onde o brilho atinge seu ápice. Versículo 19. O caminho dos injustos é tenebroso. Eles não sabem no que irão tropeçar. Todo o caminho dos injustos é só trevas. Lembrando que os injustos se referem à injustiça contra o próximo. O mal se refere a Deus, aquele que nega a Deus e a lei, o caminho da sabedoria.
O caminho dos injustos podem parecer longos e seguros, sustentados pelas paixões, mas este caminho está cercado de ignorância, de impotência. Este, injusto, vive na escuridão tenebrosa. Mas a consequência final da escolha dos injustos é que um dia eles tropeçarão. Eles, os ímpios, os injustos, não têm consciência de suas escolhas, mas certamente tropeçarão pela própria maldade. O mal atrai o mal. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, 80º encontro, Mateus capítulo 23, versículo 27 a 39. Ouçamos nossa leitura. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados. Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos diante dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês constroem sepulcros para os profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices na morte dos profetas. Com isso, vocês confessam que são filhos daqueles que mataram os profetas. Pois bem, acabem de encher a medida dos pais de vocês. Serpentes, raças de cobras venenosas. Como é que vocês poderiam escapar da condenação do inferno, da Geena? É por isso que eu envio a vocês profetas, sábios e doutores. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros torturarão nas sinagogas de vocês. E os perseguirão de cidade em cidade. Desse modo, virá sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu garanto a vocês, tudo isso acontecerá a essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedreja os que foram enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Vejam, a casa de vocês ficará deserta. De fato, eu lhes digo que daqui em diante vocês não me verão mais, até que digam: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor.